ecossistema, a gente primeiro precisa entender os níveis de organização dos seres vivos. Então, os seres vivos eles estão organizados da seguinte maneira. Primeiro, nós temos um organismo, que é cada ser vivo que habita na Terra. O conjunto de organismos de uma mesma espécie formam uma população. Um conjunto de organismos de espécies diferentes formam uma comunidade. Várias comunidades interagindo entre si vão formar um ecossistema. E o ecossistema, vários juntos, vão formar a biosfera, que é a camada habitável da Terra. Então, é a camada de onde há vida na Terra. Bom, vamos entender agora o que é um ecossistema. Então, o ecossistema é um conjunto de elementos bióticos, que são os seres vivos, e abióticos, que é a água, a luz solar, o solo, de uma determinada área, que se trocam entre si influências, né? Então, não há ser vivo, não há fator abiótico sem... não há fatores bióticos sem os fatores abióticos, tá? Então, os dois têm que viver em total harmonia. Nós temos dois tipos de ecossistemas. Os ecossistemas naturais, que são aqueles feitos naturalmente, né? São produzidos mesmo pela natureza. E os ecossistemas artificiais, que são aqueles que são modificados pelo homem. Bom, agora vamos falar de bioma. Então, bioma é quando eu tenho um conjunto de vários ecossistemas juntos, né? Eu tenho os biomas aquáticos e os biomas terrestres. Nós vamos falar agora dos biomas aquáticos. Os biomas aquáticos, eles correspondem a cerca de 70% da superfície terrestre. Então, eles são classificados quanto à salinidade, em biomas aquáticos marinhos ou ducícolas, que são de água doce, ou quanto ao movimento da água, em lênticos e lóticos. O que é um bioma ou ecossistema lêntico? É aquele que vai ter água parada, como no caso dos lagos e lagoas. Já um ecossistema lótico é aquele que vai possuir uma água corrente, como os rios, os riachos. Então, quando eu tenho uma correnteza, é um ambiente lótico. Os biomas marinhos, eles são, tem algumas classificações quanto à profundidade. Quanto à profundidade, ele pode ser classificado da seguinte maneira. A primeira região, que normalmente é o que a gente usa para tomar banho na praia, é chamada de zona litorânea, que é onde é mais raso. Quando ele vai descendo um pouco, ele vira zona nerítica. Então, há cerca de 200 metros aí de profundidade. De 200 metros até 2.000 metros de profundidade, nós temos a zona batial. E depois dos 2.000 metros, eu tenho a zona abissal. Então, a zona abissal vai de 2.000 metros até o assoalho marinho, ou seja, até o fundo do mar. Nós temos também a classificação desses biomas quanto à luminosidade. Então, nós temos a zona eufótica, que é essa aqui onde vocês estão vendo, 80 metros de profundidade no máximo, que é onde a luz vai incidir muito bem, então aí vai estar os seres fotossintetizantes, né, que produzem o seu próprio alimento. A zona disfótica, que é cerca de 200 metros, que ela já vai ter uma luminosidade um pouco mais reduzida, né, normalmente ficam boa parte dos peixes. E a zona afótica, que a luminosidade é basicamente zero, né, e aí vive os animais que ficam presos ao fundo do mar ou rastejam no fundo do mar. E quanto ao deslocamento, eles podem ser, né, planctônicos, né, que são os fitoplânctons e zooplânctons, que normalmente eles ficam naquela zona lá eufótica, né, que eles conseguem se locomover bem nessa coluna da água. Os nectônicos, que ficam na região do néctar, então conseguem se locomover, né, livremente. E bentônicos, que são aqueles que ficam fixos no assoalho marinho, tá bom? Quanto aos biomas aquáticos ducícolas, a gente tem a seguinte classificação. A gente tem uma zona litorânea, que é aquela que fica próximo às margens do rio. A zona liminética, que normalmente fica na região central de um rio e não sofre influência das margens da vegetação. E nós temos a zona profunda, que é aquela que fica no fundo de um rio, de um riacho, certo? Que normalmente está os animais bentônicos, são aqueles que ficam lá no fundo mesmo, como algumas espécies de ostras, alguns animais que ficam fixos ali.
Agora vamos falar sobre os biomas terrestres. Então, a gente tem os biomas terrestres, aqueles que são povoados por animais e vegetais, né, que vão ser característicos de um lugar. O primeiro deles é a tundra, que normalmente é uma área que eu tenho uma vegetação rasteira, né, com clima polar, ou seja, é um ambiente bastante frio. No verão, né, normalmente nós temos a questão do degelo, normalmente na região do Polo Norte, mas isso não é muito comum. Então, normalmente na tundra é frio por bastante tempo durante um ano. A vegetação da tundra ela é composta por musgos, líquens, capins e outras plantas herbáceas. Por que não árvores de grande porte? Por conta da temperatura. Então, elas não aguentariam o frio. A tundra ela está localizada nas regiões polares, né, no norte da América, Europa e na Ásia, como vocês podem ver no mapa. Com relação à biodiversidade, eu tenho uma biodiversidade bastante restrita, por conta que lá nessa região só pode ter animais adaptados ao frio, como no caso do urso polar, certo? Outro bioma terrestre que nós temos é a taiga, também conhecida como floresta de coníferas, por conta das suas grandes quantidades de pinheiro, né? O clima lá é frio, subpolar, então os invernos são bem frios, fica tudo congelado. Já o verão, a temperatura é mais amena, né? Ele vai ter pouca variedade de plantas, porque as plantas, como eu já falei, no caso da tundra, elas não resistem muito bem a essa temperatura muito fria. Então, a gente tem o pinheiro aí como sendo um ótimo resistente no caso da taiga, tá? A taiga, ela está localizada no Canadá, na Suécia, na Noruega, Finlândia e Rússia. Os animais que vivem nessa região também têm que ser bastante adaptados ao frio, como no caso do lobo, né? Então, é uma característica preexistente para esses animais nesse local. Nós temos também a floresta temperada, que é a característica dela ela receber uma grande quantidade de luz, então ela tem uma elevada luminosidade. Tem um solo bastante rico em nutrientes. Por ter um solo tão rico em nutrientes, ela já consegue ter plantas maiores. Então, plantas herbáceas, arbustos e até árvores, né? Só que as árvores dessa região, elas são chamadas de árvores caducifólias. Ou seja, elas perdem suas folhas numa determinada estação do ano, que é o outono, né? Então, elas fazem isso para poder economizar água. E aí, os animais que vivem nessa região, né, já podem ser mais adaptados, como no caso do esquilo. Então, ele não necessariamente vive num ambiente tão frio. A floresta temperada ela está localizada na Europa, na Ásia, na América do Norte, do Sul e na Austrália. A floresta tropical, ela já é um pouco mais diferente, porque ela vai ter uma elevada luminosidade, mas ela também vai ter atrelado a isso altos índices pluviométricos, então vai chover bastante. Normalmente as florestas tropicais estão localizadas próximo à linha do Equador, né? Então próximo aí aos trópicos também. Normalmente nós vamos ter árvores já de grande porte, então que vão servir de casa, de alimento para os animais que habitam ali. E os animais que habitam nessa área são os insetos e os mamíferos, na sua maioria das vezes, certo? Claro que nós temos outras espécies, como os répteis e os anfíbios, mas esses dois são os que predominam. As florestas tropicais estão localizadas na América, na África e na Ásia, certo? Sempre em regiões de baixas latitudes. Nós temos também os campos, né? Que são áreas de temperatura bastante elevada, porém tem baixa pluviosidade. E aí os campos eles podem ser divididos em dois tipos, que são as pradarias e as savanas. As savanas, normalmente, elas se localizam na África e no central do Brasil, em alguns locais da Índia. As savanas, elas têm uma variedade mista, né? Elas podem ter plantas arbóreas a herbáceas, então não são plantas muito altas. E os animais que vivem lá, normalmente, são mamíferos adaptados a esse clima, né? Como as leões, os elefantes, as girafas. Pradarias tem vegetação herbácea, né? Ocorre, né, normalmente na Europa, na Rússia e nas planícies americanas, também nos pampas argentinos e na bacia australiana. Então, os animais que habitam nessa região, muito comum é o bisão, né? Porque tem muita área de pastagem para eles.
que tem um clima árido seco, né? Que o solo é bastante arenoso, então é rico em areia e rochas. A vegetação possui plantas xerófitas, que são adaptadas à seca, como, por exemplo, os cactos, né? Que conseguem armazenar água dentro do seu corpo. Os animais que vivem nessa região normalmente são os camelos, os lagartos, as cobras. Os desertos, eles estão localizados na América, na África, na Ásia e na Oceania. Bom, agora vamos falar sobre o bioma do Brasil. O primeiro deles é a Amazônia. A Amazônia é caracterizada por ter um clima quente e úmido. O bioma da Amazônia é um dos maiores do Brasil, que vai abrigar uma maior diversidade, tanto de espécies vegetais como animais. Nós temos cerca de 1,5 milhões de espécies vegetais catalogadas, né? E 3.000 espécies de peixe e 950 espécies de pássaro. Fora isso, nós vamos ter também os insetos, os répteis, os anfíbios e os mamíferos. O bioma da Amazônia vai compreender todos os estados do norte. Bom, o Pantanal é um dos maiores biomas, né, em extensões de terra úmida, então do maior bioma de área alagada, ou pelo menos era, devido às queimadas que aconteceram no Pantanal, que acabou afetando um pouco essa questão de disponibilidade de água, né? É um bioma de maior extensão territorial, né, que tem uma diversidade animal gigantesca. Esse bioma vai abrigar as regiões do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e vai pegar um pouquinho da Bolívia e do Paraguai. Ele vai ter uma grande diversidade de aves, até porque a ave símbolo do Pantanal é o tuiuiu, mas ele também tem uma grande diversidade de mamíferos e répteis. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, que vai abranger todos os estados do Nordeste e aí vai pegar um pouquinho de Minas Gerais. É um bioma que vai ter 178 espécies de mamíferos, 591 espécies de aves, 177 espécies de répteis, 79 espécies de anfíbios, 241 espécies de peixes e 221 espécies de abelhas. Então, a gente tem uma grande diversidade animal mesmo. Nesse bioma, o clima que vai predominar é o semiárido, que é temperaturas elevadas e pouca chuva. O solo da Caatinga é um solo bastante raso e infértil, então isso vai dificultar um pouco na questão da vegetação. A vegetação que habita nessa região é do tipo arbusto e árvore, então as árvores ela têm a capacidade de perder as folhas para poder manter a água, certo? Muito semelhante ao deserto. Nós temos também o cerrado, que é o segundo maior bioma do Brasil. Ele vai ser caracterizado por ter árvores com troncos retorcidos e também tem uma grande diversidade de gramíneas, que é o capim. Ele vai abranger os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Rio Grande do Sul. Então, ele vai ter uma abrangência bem elevada e vai pegar um pouquinho também da Bolívia e do Paraguai. Com relação à fauna, o cerrado ele é bastante diversificado. Então, vou ter espécies de mamíferos, répteis, anfíbios, habitando nessa região. Nós temos também a Mata Atlântica, que ela vai ter vários ecossistemas associados a ela, como a restinga, o manguezal e os campos de altitude. Normalmente, a Mata Atlântica ela se localiza em áreas onde a temperatura é mais amena, então áreas de serra. Ele vai ter uma grande diversidade, né, de vegetação. Ela é considerada uns hotspots porque ela é uma área que está em constante ameaça de extinção por conta dessa sua localização. Então, ela vai abranger a costa leste, sudeste e sul do Brasil e vai pegar um pouquinho do Paraguai e da Argentina. Nós temos os pampas, que são paisagens naturais caracterizadas pelo predomínio dos campos, né? Então, vai ser uma região de campo muito grande. Ela vai estar restrita ao estado do Rio Grande do Sul, né? E vai pegar um pouquinho do Uruguai e da Argentina. Nessa região eu vou ter a abrangência de gramíneas, que é o capim, cactáceas e leguminosas. E na fauna eu vou ter mamíferos, aves, répteis e peixes predominando essa área. Bom, pessoal, a aula de hoje é isso. Eu espero que todos tenham entendido. Eu estou deixando aí uma tarefinha para vocês fazerem. Qualquer dúvida, só falar comigo. Então, até a próxima aula e tchau!